Como aprender melhor? Eu sou Paulo Silveira, estou aqui com o Diogo Pires. Tudo bem, Paulo? Diogo, é um tema recorrente entre nossos alunos e alunas. Inclusive, neste canal, há vídeos que debatem esse assunto. E é interessante ver que isso ganhou bastante seriedade. E esse termo de aprendendo a aprender começa a aparecer bastante depois que a Barbara Oakley, né, faz aquele curso. Começa com um livro que tem um nome completamente diferente e ela faz um curso lá na Coursera sobre esse assunto, tentando trazer conhecimento científico para não ser só opiniões sobre, olha, tem um caderninho para anotar e etc. Apesar de que parece que muitas dessas práticas são as dicas que já davam pra gente há um século atrás, não é? Uhum. E vem mais ou menos daí, tá? Alguns dos estudos, Paulo. Então, acho que algumas coisas que a gente tem que desmistificar, né? Acho que dentro do aprender, é que, pelo menos da minha leitura, assim, o aprender, ele é um processo, né? Ele é um processo que, como qualquer processo, tem ali alguma repetição e você precisa ter alguma consistência e persistência naquilo para você chegar num nível de maturidade suficiente para se sentir seguro ou segura de falar, eu conheço, eu aprendi aquele determinado tema. Então, eu costumo separar aqui esse processo de aprender em duas partes. Acho que a primeira delas, talvez a mais importante, é a criação de um hábito, né? E a segunda é de prática, de colocar a mão na massa e aprender praticando ali. Falando dessa primeira parte de criação de hábito, né, acho que tem muito de uma escolha aqui, né? Que o aprender, ele é um processo que ele passa ali, ele depende muito de disciplina, ele depende muito de consistência e de resiliência nesse processo. Então, uma primeira pergunta que a gente faz, né, que acho que pode ajudar nisso qual é a recompensa que eu vou ter no final para escolher aprender determinado tema? Né? E essa recompensa, ou não se chama de propósito, de objetivo, ela tem que ser tão relevante para você que você vai abrir mão de alguma coisa da sua rotina para poder encaixar essa disciplina e esse hábito dentro do teu dia a dia que vai te levar a conquistar aquele nível de aprendizagem suficiente para aquela recompensa, para conseguir chegar naquela recompensa. Tem pessoas que essa recompensa é uma vaga de emprego, tem pessoas que é conquistar um bem material, né, alguma coisa física, tem algumas pessoas que é melhorar a saúde. Então, acho que dependendo da recompensa que você tem, também é um estímulo para você trazer essa disciplina e criar o hábito no teu dia a dia. Né? E até tem vários estudos sobre criação de hábitos que falam, você precisa de 21 dias para introduzir alguma coisa realmente na tua rotina, outros dizem que você precisa de 60 e tantos dias, mas acho que mais do que isso, tem um psicólogo alemão, que é o Ebbinghaus, que ele fez um estudo lá no final dos 1800, começo dos 1900, então já tem uns séculos aí, que ele faz uma curva de esquecimento. Né? Então, o quanto que a gente perde de absorção daquele conteúdo com o passar do tempo. Né? E ele traz ali que depois de um dia, a gente já fica ali só com 40% da absorção do conteúdo que a gente viu no dia anterior. Se vai para uma semana, já fica em torno de 15%, se vai para um mês, então já fica menos de 10%. Então, o que ele enxergou na época, ele era um cara que estudava muito sobre memória, né? Que uma das soluções para isso era você criar reforços, né? Então, criar momentos de reforçar aquele conteúdo que você começou a estudar hoje. E aí não é à toa que a gente, acho que teve muitas vivências dessas na nossa infância, quando a gente tinha a possibilidade, né, de fazer um esporte 2 vezes por semana, né, normalmente uma segunda e quarta, ou estudar uma língua às terças e quintas, porque são justamente esses mecanismos de reforçar o que a gente aprendeu e continuar melhorando a absorção e a criação desses pequenos pedaços de memória daquele tema que a gente está estudando. Né? E com esses reforços, ele inclusive fez essa pesquisa, que ele mostra que a inclinação de esquecimento, essa curva ela começa a diminuir muito. Uhum. E se você cria essa disciplina e transforma isso num hábito de fato, se isso entra na sua rotina, você consegue ter níveis ali acima de 80% de absorção
e de entendimento daquele tema, se você consegue ter essa disciplina de criar esses momentos de reforço do que você está estudando. Então, quando a gente diz para os nossos alunos, né, que, assim, não é que não adianta, mas é muito difícil, às vezes, pegar só o fim de semana para estudar uma disciplina inteira. Né? Não é que ele não vá aprender, mas talvez se o espaçamento entre tempo que ele faz esses estudos, né, esse reforço, for muito longo, a absorção do conteúdo ela começa a cair com uma maior intensidade. Né? Então, quanto mais frequente for essa retomada, também melhor vai ser a absorção e o entendimento e a preparação dessa pessoa para esse conteúdo. Né? Então, acho que isso é um pouquinho do poder de criar esse hábito de estudar. E, de novo, reforçando, a recompensa tem que estar muito clara, porque é isso que vai te motivar a talvez deixar uma coisa que você goste muito para trás para fazer aquilo. Né? Por isso que também encaixa com todo o assunto que a gente já trouxe de portfólio, de criar portfólio, que a gente bate muito na Lura, não é? Todos os challenges, imersões e as formações, porque aí você fala, olha, no final você vai criar um projeto assim, e você vai fazer isso, você vai entregar esse sistema, você vai criar isso aqui para mostrar para as outras pessoas. Tendo alguma coisa assim como objetivo, eu acho que fica muito mais fácil da gente ganhar esse hábito, esse ritmo, esse aprendizado com espaçado, que também falam, não é? Exatamente. E por isso que a gente tem os encontros síncronos para manter essa troca ativa, a gente tem a comunidade que a gente estimula as pessoas a trocarem bastante lá. Então é justamente para também tentar replicar esse mecanismo, né, de ir reforçando e às vezes em um mês você consegue chegar a níveis ali de conhecimento que talvez se você fosse estudar sozinho ou definir espaçamentos maiores ali de estudo ia demorar muito mais tempo para você atingir, né, aquele projeto, aquele portfólio para conseguir aplicar aí eventualmente uma tão sonhada vaga. E o segundo pilar, Paulo, que eu mencionei, é justamente sobre a prática. Né? Acho que a gente já comentou um pouquinho de portfólio, do Deve-Ter, mas a prática é super importante. Começou a pauta, né? Não, a gente vai montando a pauta uma em cima da outra aqui. Então, começar pelo estudo. E o estudo teste diferentes fontes. Né? Não necessariamente é só um curso. Então, faça o curso, leia um livro, escuta um podcast, siga pessoas, influenciadores, consuma o conteúdo dessas pessoas. E por que é importante essa diversidade de fontes aqui sobre o mesmo tema? Para você começar a criar um senso crítico sobre aquilo e entender, eventualmente, diferentes vertentes ou discussões que estão em cima daquele tema, para também não ter uma leitura e uma visão única dentro daquilo que está sendo estudado. Então, é importante essa diversidade de fontes aqui nesse início. A segunda coisa seja muito curioso e questione. Então, a partir do momento que você começou a se aprofundar num tema, começou a entender do que se trata e do que está sendo falado, questiona aquilo. A gente fala muito da cabeça de cientista, né, Paulo? Que é o nerd ali na essência, que questiona por que aquilo é daquele jeito. Né? Você não precisa entender na profundidade como é feito, como surgiu, mas por que aquilo é assim? Né? Qual foi a história daquilo, como é que chegou onde chegou, por que chegou onde chegou, quem são as pessoas, o que as pessoas estão falando sobre aquele tema. Então, acho que ajuda muito também no processo de aprendizagem esse questionamento sobre o que está sendo visto. A terceira coisa óbvia aqui diretamente com esse tema é praticar. Então, participe dos nossos challenges, participe das imersões, faça projetos pessoais. Hoje tem um monte de sites que se você não tiver nenhuma ideia de projeto pessoal, hoje lá o pessoal de dados vai no Kaggle, por exemplo, o bebê lá dos datasets do Kaggle, dos desafios, o pessoal vai no HackerRank, a turma que está desenvolvendo, para também ter ideias de projetos e se desafiar ali. E assim como esses, tem listas no GitHub. Listas no GitHub, semanas de programação aqui. Então, procure esses projetos e não se prendam ao que está sendo pedido ali. Né? Acho que isso é super importante, sempre que a gente fala de portfólio, vá além. Né? Tenta criar uma coisa em cima daquela base que está sendo mostrada, está sendo desafiada ali. Né? Porque isso também mostra para as outras pessoas que você está se puxando, você está indo buscar conhecimentos em outras fontes, em documentação, está se aprofundando naquele tema. Depois disso, eu acho que é super importante o conversar. Trocar, busca especialistas, siga especialistas, conversa com os seus pares, com os seus colegas e suas colegas que estão estudando ali com você.
né? Troca suas dúvidas. A gente vê muito no Discord a galera lá, quando a gente faz um challenge, chove ali de dúvidas, e muitas vezes não são nem nos nossos scubas aqui, né? Que é a turma técnica que ajuda ali nas dúvidas. Os próprios alunos vão interagindo e trocando entre eles e vão criando em cima. E outra coisa que a gente vê muito dessas trocas é as referências que são criadas de possibilidades. Acho que principalmente quem está começando, falta ainda uma referência de onde que eu consigo chegar, que tipo de dashboard que eu consigo fazer, que tipo de feature eu consigo criar para uma aplicação, que tipo de biblioteca eu posso usar para programar aqui o back-end. E nessas trocas a gente vê que muitas das pessoas se inspiram em projetos de outras e vão construindo em cima e criando a partir do que elas também trocaram e aprenderam ali. Então, essas comunidades, né, participar de comunidades, interagir, trocar, compartilhar é super importante também para consolidar esse processo de aprendizagem. A gente tem inclusive um programa, Paulo, que é o Alure Stars, que a gente destacou ali algumas pessoas que já fazem isso naturalmente, né? Conforme elas estão estudando, elas compartilham o objeto de estudo ali, seja por um artigo, seja vídeo de YouTube, um post no Medium, no LinkedIn, e a gente está vendo conteúdos maravilhosos que essa turma está produzindo e levando, né, mais acesso à tecnologia para muito mais pessoas. As pessoas das redes delas, as redes das pessoas que compartilham esses artigos, posts que elas fazem. Então, a gente vê um ciclo muito positivo de expansão também de todo esse conhecimento quando você se permite, né, e se coloca a compartilhar. E tem até um outro psicólogo, né, que é o William Glasser, que é uma pirâmide também super famosa, que ele mostra ali o quanto você vai incrementando de absorção do teu aprendizado, dependendo da forma com que você estuda, né? Se você só lê, é uns 10% ali, 15%. Se você escuta, tem um incremental. Se você lê e escuta, tem um outro, né, percentual, e assim vai até você ensinar alguém, né? Então, acho que quando você também praticou, você estudou, praticou, compartilhou, e se você se provoca a ensinar o que você estudou para outra pessoa, também vai ser um momento super rico de até um autoconhecimento ali do quanto você absorveu de fato, onde que você precisa melhorar, quais são os pontos que você precisa se desenvolver, e aí não só pontos técnicos, isso que também é super legal, né? Aqui você está testando sua capacidade de síntese, de comunicação, que tudo isso são habilidades que são super requisitadas hoje em qualquer empresa, né? Qualquer empresa busca pessoas que saibam se comunicar, que saibam negociar, que saibam explicar da forma mais sucinta possível aquilo que elas estão querendo transmitir, né? Então, acho que assim fecha esse ciclo de prática e aprendizado e feedback para esse processo continuar girando, né? E tem alguns pontos extras que eu gosto de trazer aqui também, que é quando a gente olha, principalmente falando do DevInT, também em algum determinado momento se provoque a buscar temas que não necessariamente estão ligados à tua área principal de estudo, né? A tua área de especialização ali. Busca temas que pode ser culinária, pode ser videogames, coisas que te empolgam, né? Que tornem o processo de aprendizagem divertido, que a gente nunca vai saber, dependendo dessas estruturas, em que momento a gente pode fazer alguma conexão, alguma sinapse diferente que, né, dá uma ideia para a gente criar uma coisa nova ou resolver algum tipo de problema baseado no que você viu em outro contexto, né? Essa criação de repertório também com temas não necessariamente ligados à tua especialização também ajudam muito nessa solução de problemas. E acho que por último, o que eu queria dizer, assim, divirta-se, né? Comemore cada etapa de aprendizado e compartilhe com as pessoas próximas e mostre o quão feliz você está de chegar ali, né? Se for aquele processo difícil, que é pesado, dificilmente você vai conseguir chegar lá, né? E se especializar. Então, se divirta com o processo, comemora cada etapa que você conseguir seguir e aproveite. Eu acho que tá muito ligado com o DevInT, que inclusive a gente tem episódio, não só episódio, a gente tem uma live de quando a gente lançou o DevInT, um de portfólio, tá tudo muito conectado, não é? Eu acho que, eu pessoalmente queria deixar um recado importante para quem tá vendo a gente, seu passo agora é você organizar na sua agenda. Então, pensando em tudo isso que o Diogo trouxe, de como a gente vai esquecendo, e ainda mais as nossas agendas, né? Eu falo bastante do esporte, que se você deixa o esporte para fazer, quando der tempo eu vou na academia, você não vai.
Se você está pensando, quando der tempo eu vou lá estudar na Lura, eu vou lá ver um vídeo no YouTube, eu vou lá ler um livro, você não vai. Você precisa ter isso na sua agenda, no seu Google Calendar, ou onde você anota com responsabilidade. E a gente também vai deixar vídeos aqui relacionados, o link para a Lura Stars, para o DevInT e para algumas pessoas que estão se organizando assim em relação ao estudo. Se você tem uma dica importante para que as pessoas possam estudar melhor, que você gosta muito, é a técnica do Pomodoro, é flashcard, é spaced repetition, deixa aqui no comentário para a gente aprender. Obrigado pelo seu like, pelo subscribe. Até a próxima.